É importante a gente falar sobre a coluna, porque hoje, assim, estatisticamente, 30% das pessoas sofrem com dor diariamente. E 80% já tiveram ou vão ter pelo menos 2 crises de lombalgia na vida. As principais causas de dores na coluna é o sedentarismo, pega peso, trabalha pegando muito peso, flexionando o tronco, fica em má postura, sentado no computador. Então, fisiologicamente, a gente pode pegar só 10% da nossa massa corpórea. Então, a gente passa ao longo da vida, vamos supor assim, 40 anos, passa 40 anos pegando peso, flexionando o tronco, flexionando o tronco. Então, isso é um dos fatores que sobrecarrega a parte lombar e passa a vir sentir dores. Em uma crise de lombalgia, ele vai no ortopedista, ele trata a sintomatologia. Aí o que ele faz? Ele toma anti-inflamatório, não trata a causa, entendeu? Ele vai e toma anti-inflamatório, fica de repouso, passou. Meu, vou pegar peso de novo, vou, sei lá, fazer várias coisas de impacto. Então, ele não se importa muito, ele tem outra crise, entendeu? Isso é uma lombalgia aguda, são as crises. Aí passa a ser crônico quando o disco já lesiona. Aí, assim, isso é do ser humano. Todo mundo é acomodado, imediatista. Então, quando vai para mim, é quando a pessoa tem dor, mais de 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, a lombalgia, ela é um primeiro sinal. A dor na lombar é um primeiro sinal que o tecido está sentindo. Tem alguma coisa de errado, a mecânica da coluna está errado. Fisioterapeuta é um profissional que aplica técnicas pensando pelo tratamento conservador. Trabalha de uma forma preventiva e também de reabilitação. A coluna vertebral ela é composta por 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares e um sacro. E tem as curvaturas normais fisiológicas, que seria a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar novamente, o sacro um pouco horizontalizado. As curvaturas passam a ser anormais com assim, a hereditariedade. Tem pessoas que nascem um pouco diferente do que é o normal. Vamos supor assim, aqui tem a lordose cervical, que é o normal. Às vezes ela tem a cervical um pouco mais retificada, o que é mais ereta. E assim a cifose, que o normal é a cifose torácica, assim aqui a parte torácica. E às vezes ela nasce com uma hipercifose torácica. Ou na parte lombar, uma hiperlordose lombar. E também a escoliose, que seria o S. Então, assim, o problema de desgastar, degenerar, não é problema. Isso aí o ser humano caminha para isso. E as curvaturas também não é um problema na coluna. Entendeu? Isso aí é a pessoa, a individualidade da pessoa. Por isso que a pessoa vai fazer exercício, tem que ser alguém especializado. Porque ela tem a individualidade dela. Isso não é um problema. Ela nasceu assim. Você não é igual a ele, que não é igual ao outro. Vamos supor, o disco ele degenera, desgasta. É um processo natural do ser humano. Passa a ser um problema quando esse disco ele fissura. E fora dele a gente chama de ânulo fibroso. Dentro tem um núcleo pulposo. É quando extrusa isso, sai. Vamos supor, é igual um babalu assim. Ele explode e sai. Então isso a gente diz que é hérnia de disco. Então pinça, atrás entre aqui o meio da coluna tem a medula, por toda a nossa coluna. E assim, vamos supor, cervical irradia braço e lombar, pernas.
Então o nosso corpo é como se fosse ligado aqui na caixa central, desce emaranhado de fio e vai ligando. Então, assim, quem tem a lesão no disco de L4 e L5 tende a sentir a perna, porque quando esse disquinho ele degenera, desgasta, fissura, ele extrusa a hérnia, ele toca nessa raiz neural. Então fica aquela dor neural mesmo, uma dor de parestesia. Porque a pessoa não hernia de um dia para o outro. Você não pega o disco e estourou o disco de ontem para hoje. Então, assim, isso aí já vem de tempos. O diagnóstico é só o ortopedista que pode diagnosticar através de exame clínico. Tem uns testes que a gente faz no paciente. Flexiona o tronco para frente, flexiona para trás, inclina a lateral. E quando é herniado, tem um teste de Laseg que a gente diz. Põe um paciente de barriga para cima, eleva a perna dele, ele não consegue sustentar. Então é Laseg positivo. Então a gente mais ou menos assim vê a manifestação clínica que a pessoa apresenta de dor e junta com o exame de imagem. E esse é o diagnóstico. Verdadeiro. Eu vou citar um exemplo assim simples para a pessoa entender. Se você tem uma caminhonete e você tem lá 4 amortecedores, a sua caminhonete aguenta 500 kg. Você pega todo dia durante 30 anos, 20 anos, 40 anos, e leva 1 tonelada nela. O que vai acontecer? Esses amortecedores tendem a desgastar e quebrar. Assim é a gente, certo? Como na coluna a gente tem, entre um corpo vertebral e outro, a gente tem um disco, que chama disco intervertebral. E ele é como se fosse um amortecedor. Então, se você tem um peso excessivo, é muita sobrecarga mecânica. Quando se trata de coluna, é muito limitante. Você já viu gente que teve crise, que travou? Você já travou? Nunca travou. A pessoa não consegue nem pôr a roupa. É horrível. Então, assim, por isso que a importância da pessoa não ficar, aquilo que você falou, se automedicando, procurar um diagnóstico e procurar se cuidar, entendeu? As pessoas, é normal, assim, o ser humano, às vezes a gente pensa muito em ter as coisas, em ser, não. Então, trabalha enlouquecidamente, faz tudo, cuida de filho, lava roupa, lava louça, né? E o homem também pega peso, leva tudo e não se cuida, assim, né? Não pensa na atividade física como um investimento para o corpo. O nosso corpo, ele tem uma capacidade funcional. E se você ultrapassa isso, as lesões começam a aparecer. E se você despreza isso, isso leva o paciente ao extremo, entendeu? A atrapalhar o funcional dele, atrapalhar a qualidade de vida. A cirurgia ela é indicada quando o paciente já atrapalha a vida funcional dele. O que é? Tem alterações do cotidiano, não consegue dormir mais, não consegue ficar de pé mais que 1 hora, não consegue sentar mais que 1 hora, atrapalha a vida sexual, falta de apetite, então é indicada a cirurgia. As principais doenças que acometem a coluna e limitam o paciente é a hérnia de disco, protusão discal, artrose, bico de papagaio, espondilose lombar, que é o desgaste do disco. Então, assim, em 1940 a estimativa de vida era 38 anos. Hoje em dia a estimativa de vida é 73 anos, 74 anos. Então, assim, a pessoa caminha para todos os desgastes, artrose, isso aí tudo é um processo natural do ser humano. A artrose 100% das pessoas vão ter, só não vai ter quem morrer antes. Quem tem problema na coluna é indicado fazer
atividade física, desde que seja com um fisioterapeuta, especialista em coluna. Os benefícios da atividade física é tentar estabilizar melhor, diminuir essas recidivas de dores. Mas lembrando que quando o paciente já está herniado ou esteja lá com protusão discal, qual seja o problema, a gente não consegue regredir mais a patologia. Então, assim, o que a gente consegue com a atividade física é fortalecer a musculatura, isto é, não levar o paciente ao extremo, a cirurgia. O que acontece é que, vamos supor assim, explicar bem simples para vocês, a parede aqui, o ferro do meio está enferrujado, se o concreto do lado estiver mole, gera mais instabilidade, entendeu? Então tende a ser pior. Agora, igual o corpo da gente, se o seu músculo está fraco, gera mais instabilidade. Então, assim, o que melhora com o exercício físico? Essas recidivas de dores. Então, estabiliza melhor. Difícil falar, né? Eu amo o que faço e, assim, para mim, eu vejo assim, eu sou uma ferramenta para a pessoa, é mais que minha obrigação, por isso eu estou sempre estudando, sempre pesquisando, sempre lendo muito. Por isso que eu fiz especialização em coluna, porque a incidência que ia para mim de pacientes com problema de coluna era muito alta. Então eu me senti na obrigação de estar ali, não só passar exercício, pensando assim, como que eu posso dizer? Eu não penso assim do corpo para fora, eu tenho aqui dentro, entendeu? Quando o paciente vai lá, eu sinto, eu faço de tudo para ele melhorar. Então, assim, eu trabalho com Pilates, mas eu não uso Pilates. O Pilates, para mim, é uma ferramenta do que eu estudei. Eu uso Pilates, eu uso fisioterapia convencional, quando o paciente está com dor. Então, para mim, o que eu penso é resultado. Eu trato a pessoa como se fosse a minha mãe. É muito fácil a gente fazer as coisas do corpo para fora, mas eu não. Sabe, eu assim, quando o paciente vai lá, eu ponho a mão e fico até emocionada, porque eu tento passar essa energia, sabe? Então, o pouco que eu estudo, eu acho que, assim, o que eu estudo, eu acho que é pouco. É difícil a gente falar, né, do que a gente gosta. Então, assim, às vezes eu pego paciente que não tem lesão estrutural, tem fundo, porque as nossas emoções estão ligadas diretamente também com o corpo. E às vezes eu pego depressão, fibromialgia, muitas. A gente utiliza técnicas e pensa só na qualidade de vida do paciente. É fazer o que a gente gosta, né? De coração, de alma, sabe, com toda a simplicidade. É isso.